Raul, aqui é o Viciado em Lutas, tutorial do que você tem que fazer toda vez que começa o vídeo. Comenta aqui onde tá apontando, dá like, não esqueça disso, inscreve, não deixa de ativar sininho. Valeu! Raul, bem-vindo à análise do Viciado em Lutas. Assisti uma luta de bots, fazendo no caso análise da luta anterior, que a gente estava trabalhando, Chacal contra um rapaz chamado Eduardo, evento de Boss Evolution Pop, edição 22. Bora lá, uma análise bem longa, bem extensa, bem técnica. Lembrando, o Lucas na verdade é o que tá com a roupa toda preta. Eduardo, o rapaz com roupa toda azul. Teve um erro aqui, mas o Lucas é o Chacal. É engraçado, isso aqui é... Só esse movimento já diz muita coisa. Já diz duas coisas importantes sobre o Lucas. O Lucas, ele, no caso Chacal, ele gosta muito de trabalhar footwork e estudar o oponente. Esse jab só foi de estudo. A gente vê que ele avança, então tipo, ele quer dar um jab até forte, porque a forma como ele projetou o corpo diz muito. Não é só um jab para estudar, mas também foi um jab para testar a defesa. Ele também já vai dar uma recuada, então já mostra cautela, já mostra um pouco de footwork. Agora sobre o Eduardo, é interessante, a gente pode pensar em várias formas do oponente digitar seu jogo, e sobretudo é muito determinante no início do round. Um artigo que eu li, tem pelo menos uns 7 anos que eu li atrás, dos Expert Bots, no caso o artigo em inglês, ele fala sobre formas como você pode impor seu jogo. Você pode impor no contra-ataque, você pode impor na força, na velocidade, no tempo de reação, contra-golpes. A gente tem várias formas. A gente pode ver o Eduardo, ele segurou o soco e não pensou em sequer o momento contra-golpear. Então a gente já não espera uma capacidade de contra-golpe. A gente não... Ele pode mostrar contra-golpe? Pode, mas é difícil se esperar um contra-golpe depois do que foi demonstrado nesse primeiro segundo. Ele já vai mostrar que ele se pauta no tempo de reação e na capacidade de esquiva, porque um golpe... Tá, teve um avanço, então o centro de distância seria diferente, mas ele podia muito bem ter se movido pra cá. Mesmo que se fosse... Porque o que acontece? A forma como ele foi, no caso o Chacal, ele muito bem poderia ter ido para aqui contra-golpear. Seria até uma coisa, uma pessoa que mistura o contra-golpe com o tempo de reação. Mas não é o caso, mas seria muito mais fácil, de forma reativa, puramente reativa, a pessoa se esquivar para cá. Eu mesmo, se eu quiser só esquivar desse golpe, eu teria me movido para cá. Poderia estar propenso a receber um soco daqui, até poderia, mas a forma como o Chacal avançou não diz muito que ele quisesse fazer uma continuação, mostra muito que ele queria já voltar. Uma coisa até que o Chacal poderia mudar um pouco, poderia tentar investir numa combinação, 1-2, 1-2-3, seja como ele quiser. E daqui a pouco eu vou falar até mais coisas sobre as primeiras ações. No caso agora vai ser do Eduardo. A gente já vê um entra e sai, já trabalhando o corpo. A gente vê qual foi o primeiro golpe que o Eduardo deu. Foi um cruzado da mão da frente. Isso diz, na verdade, muita coisa. As pessoas treinam muito pautadas em só uma dinâmica de combate, a curta e a longa. Aí depende, como você queira, você pode colocar até uma curta bem dinâmica, às vezes um golpe longa, você trabalhar footwork, tipo Manny Pacquiao, tipo Roberto Duran. Às vezes você pode querer uma coisa muito, vai pra dentro e destrói, como Mike Tyson. Você pode fazer um jogo de longa, muito footwork, como Muhammad Ali. A gente pode pegar um longa distância, tipo Thomas Ernst, que tinha seu consagrado estilo Hitman, que ele destruía na longa distância, bem cauteloso. A gente pode pegar muitas formas de trabalhar. E tipo, os lutadores, eles são muito experientes, eles podem mudar a sua forma de trabalhar sim, mas quando a gente pega pessoas normais, que é muito difícil você ter todo esse tempo, toda essa experiência, a pessoa só treina de uma forma só. Se o cara mostrou que a primeira reação dele é um golpe na curta, que não chegou nem perto de atingir, quer dizer que o cara vai lutar na curta.
Ele não vai, tipo, visar dar um golpe reto e tentar atingir. Ele só vai querer avançar e dar esse golpe. Ele poderia até tentar fazer como se fosse um overhand pra ganhar alcance. Ele não sabe trabalhar fora desse estilo de golpe. Ele não é proficiente, sentiu a vontade para dar um jab direto ou coisa similar. E é engraçado, eu achei interessante o Chacal, ele não vai deixar a mão dele pra segurar esse soco. Ele desvia até a mão do soco do cara. É interessante, eu não vejo muito um porquê. Vai ter uma finalidade, mas eu acho que é uma coisa boba. E eu não sei se os árbitros poderiam ficar com uma opinião um pouco avessa, ficar meio assim. Como uma coisa similar ao que eu falava na luta do Newton. As lutas do Newton, ele segurava o oponente com a mão esticada. Não é o caso. A finalidade com que ele vai fazer isso é que depois que ele abaixar a mão, ele só empurra a cabeça do cara e o cara toma uma distância. A gente vê um ótimo entra e sai. É legal que o Chacal, ele dá uns contragolpes e depois ele muda totalmente de direção. Ele tipo, não continua. Ele faz a pessoa andar nessa direção, ele vai pra outra, aí dá um socão que desequilibra e faz a pessoa andar na mesma direção que ela foi golpeada. Ele varia bastante em cima e embaixo, coisa que ele sempre fez. Cara, uma coisa horrível por parte do Eduardo, hoje em dia tá muito, mas muito defasado essa forma de se defender. Essa forma de defender que ele tá apresentando, na verdade sempre foi horrível e literalmente inútil. Às vezes é melhor você não ter guarda nenhuma do que essa guarda especial. Eu acho que melhora um pouco que essa forma de se defender não tá com os braços perpendiculares, o antebraço em relação ao braço, porque se fosse assim, ele só ia segurar o golpe frontal e qualquer golpe que viesse de forma curva, ele só ia beijar o golpe. Mas é muito defasado. É uma defesa em que você deixa o antebraço na mesma altura que os ombros, você só defende o rosto, mas literalmente você tá pedindo com muita educação: quebra minhas costelas. Eu quero que você destrua meu corpo e eu não consiga comer por uma semana. É porque é uma forma de defender defasada. Isso é um tipo de conhecimento que talvez não seja muito apresentado aqui. Mas hoje em dia já está sendo mais atualizado. A forma de defender é você colocar o cotovelo mais ou menos na altura da costela e você descer o rosto. Essa mesma forma de defender, você abaixa para essa altura, você abaixa o rosto, você protege quase todo o seu rosto e também o corpo. Fica no máximo, dependendo da situação, mas a via de regra você deixa exposto aqui e um pouco mais pra cá. Mas aí você faz uma maleabilidade ali em questão dos braços pra defender momentaneamente. Então o Chacal nem explorou muito em fazer golpe muito pesado. Também existe a possibilidade de exposição, de ele golpear muito no corpo. Mas é tipo, esse rapaz, o Eduardo, ele tá... É uma grande falha, ele tá permitindo muita possibilidade de ser golpeado pelo Chacal de diversas formas. E tipo, esse rapaz ele só anda pra frente e golpeia da mesma forma. Aí é engraçado, o Chacal ele podia muito pegar bem o centro do ringue, como diversas formas já pegou, mas esses contra-ataques estão acontecendo em que momento? Ele deixa criar uma sensação que está sendo pressionado, ele se dirige às cordas onde ele estaria encurralado, ele vai se mover para um lado, o cara vai seguir, ele vai tentar golpear e tipo, esse rapaz quando vai golpear ele fica todo aberto, aí só entram na lata. O Chacal tem momentos que ele fica com... ele golpeia e o outro lado fica desprotegido. É uma coisa que deveria se atentar, eu não sei se necessariamente... De fato não era uma preocupação para essa luta. Eu não sei se ele vai encontrar um adversário que seja capaz de explorar isso. Para você fazer isso, você tem que aceitar trocar golpe. E às vezes você pode ser muito confiante no seu punho, mas não necessariamente pode ser tão despretensioso com o punho do outro. Ainda mais se ele for mais rápido, e o Chacal é rápido.
Então ele teria que pegar um cara mais rápido e mais forte, que não necessariamente conseguiria explorar isso. Também é muita competência do Chacal ele não se explorar nesse quesito. Mas esse cara aqui tá caindo feito um patinho no jogo dele. A gente vê de novo essa situação. Cara, esse Eduardo ele não tava preparado pro... Tipo, a gente vê, ele aproxima, ele nem projeta o corpo, ele bate no corpo, não acontece nada. Esse rapaz não tava preparado de jeito nenhum pra enfrentar o Chacal. Ótimo direto. Tipo, uma coisa que tá... Que eu encontro uma... Não é dificuldade, mas é um aspecto que ele pode melhorar. Pro Chacal, ele tem um footwork indo pra qualquer direção. Mas o adversário dele só avança, e avança muito. Tipo, vai existir momentos em que ele se encontra desconfortável nesse footwork para trás. Porque não é um footwork golpeando só pra trás. É tipo... É o cara vir como um touro. Ele não tem espaço pra reposicionar, rever estratégia. E o que acontece? O Chacal, ele normalmente ele se encontra muito bem nessa situação. Que ele consegue recuar, encontrar a distância, encontrar seu tempo. Nessa ele não teve tempo pra recuar. A mesma distância que ele se moveu pra trás foi a distância que o cara se moveu. Então nesse momento... Olha, é que eu não encontro uma palavra melhor. De fato, no sentido não dá pra se dizer, mas o Chacal se encontrou em xeque. Ele se encontrou pressionado e sem muito que poder fazer além de se defender. Ele é muito bom andando pra frente. Ele abusa muito do footwork lateral. Ainda mais ir pra trás e usar footwork. Não é nem necessária com a mesma finalidade que se faria uma toreada, por assim dizer. Eu não sei se a nomenclatura ao qual vocês conheçam a toreada tem esse mesmo sentido. Mas o movimento dele é muito bom. Mas nesse momento em que o oponente só foca na defesa, avança e pressiona o adversário, o Chacal tá sendo bem pressionado. É uma coisa que ele não tá encontrando espaço pra fazer uso do seu footwork. Então é bom. Eu não sei se isso é uma coisa que se apresentaria em muitos outros combates, nem nada, mas... Ele, no treinamento, ele faz algum tipo de acréscimo em que... Vou falar, o cara que esteja treinando com ele, o parceiro de sparring, o próprio treinador com todos os equipamentos, não pare de avançar e coloque ele num canto de parede, como se fosse o corner, ou nas cordas, e golpear se ele tivesse que lidar. Existe muita possibilidade ele melhorar a velocidade do footworking dele pra trás, pra ele lidar só no footworking, só no movimento de perna, esse tipo de situação. E aí ele sair do canto e voltar pro centro do ringue pra não se encontrar nessa situação. Ele pode ficar mais proficiente em trabalhar de forma muito veloz a luta nos cantos, ou ele tem um jogo para lidar com essas pessoas que venham para esse canto. Se for para ter uma sugestão a quem se pautar, dois lutadores excepcionais, que um tem relação com o outro, que eu acho que eles poderiam acrescentar. Roberto Duran, que muita gente conhece ele como o gênio da curta distância, e o Sugar Ray Leonard, que ele, da mesma forma que ele era bom nessa forma de combater de longo, bem dinâmico, ele saía das cordas com muita velocidade. Ele tinha um footwork divino, parecia que o cara tinha asas nos pés. É duas sugestões. Eu, sinceramente, eu investiria em um pouquinho de cada. Acabou. Eu não tinha reparado no react como tinha acontecido, mas era bem o que eu esperava que tivesse acontecido pra ele ter sido pressionado. É tipo, quem tem essa forma de combater
Quando entra um lutador e coloca uma ultra pressão, é muito complicado você lidar. É muito fora do esperado. Ele estudou pra lidar de determinada forma. O adversário tá colocando um ritmo que ele nunca tinha apresentado antes. Então, ali na hora é um susto. O adversário já não quer levar tanto dano quanto levou antes, quer contra-atacar mais, quer trocar mais. Aí é interessante, uma mudança comparado ao que ele fazia antigamente. Antes ele plantava os pés e levava umas porradas, depois tentava avançar. Agora ele tá levando esse soco, só pra estudar a reação e a distância do oponente, ele já tá recuando. Aí tá tentando criar uma armadilha, que se ele vai pra trás, ele não quer... Ele que foi pra trás não vai querer avançar de jeito nenhum. O que ele vai fazer? Ele vai esperar que o oponente venha, ele vai tentar jogar. Eu acho que alguém falou a mão de trás, mas... ele teria duas possibilidades. Um golpe pesado, que o mais próprio seria a mão de trás, para ser o mais pesado possível. Ou um golpe da mão da frente. A gente agora tá no momento de... que esse Eduardo quer ser muito contra o golpeador. O que eu acho que não vai favorecer em nada. Boa. É interessante que se ele quisesse ficar nessa longa distância, golpeando assim, sem muito compromisso, a melhor forma de ele abrir distância seria pra cá. O adversário não tá esperando muito. E esse rapaz não apresenta muito footwork, beleza, mas ele apresenta tipo um giro de corpo. Pra ele apontar, eu não acho que ele consiga mudar a direção muito bem pra essa. Acredito que se ele não conseguiria se virar bem o suficiente pra colocar em risco o Chacal. Por outro lado, aqui ele já poderia golpear. Aqui ele não... Daqui, a mão de trás, ele tá vindo com um soco lá de trás mesmo. Da frente eu tô achando que já não vem tão lá de trás. Então, se ele tentasse fazer isso com o Chacal, se o Chacal se fosse aqui, não seria nada ameaçador comparado a se ele colocasse aqui, que aí viria um murrão. O Chacal poderia agora mudar um pouco o jogo. Ele tá muito frente e trás nesse momento. Ele vai voltar para aquela tática de fazer o cara cair na armadilha e socar, mas se o cara não quisesse, esse frente e trás ele poderia colocar footwork em lateral para criar uns novos ângulos. Mas é bom que o cara caiu feito patinho na estratégia do Chacal. Putz, grila, entrou limpo. Foi muito... Esse rapaz, esse Eduardo, já tava apresentando essa defesa baixa. É como eu já falei antes, eu teria parado. Vamos colocar aqui a levantada da mão que eu não mostrei antes. Brabo. Tipo, se fosse pra eu recomendar alguma coisa pra esse Eduardo, eu não sei se de alguma forma meu vídeo alcançaria ele, mas variar o jogo. Ele luta só na curta distância. Eu já falei muito sobre a forma como ele tá combatendo, então ele poderia abrir mais o jogo até na curta distância, mas ele aprendeu um pouco mais de longa. Eu não acho que só aprender footwork ele manter jogo de impor curta contra um adversário que não necessariamente quer jogar na curta
não ajuda, mas ele teria que aprender a base. Se ele aprendesse a se sentir confortável tendo a base da longa distância, talvez ele já pudesse fazer mais. Não necessariamente eu digo que ele ganharia do Chacal. Não, ainda falta muita experiência para esse rapaz adquirir. Mas ele já teria... Já estaria bem mais a par de enfrentar. Aí se ele consegue... Ele gosta muito da curta, ele já consegue trabalhar a longa distância. Aí aos poucos ele vai desenvolver o footwork, porque o footwork também tem muito a questão de segurança, não é só pressionar, mas tem segurança. Para o Chacal, não tem muito a corrigir, sugerir. Esse combate mostrou, ele é muito bom no footwork, na curta, na longa. Quando o momento, ele não quis nem muito encurtar, mas ele consegue criar longa distância com o movimento dos pés. Mas o adversário, como eu falei, uma hora ele avançou muito, mais do que o Chacal estava calculando. Ele queria manter um jogo de golpear sem ser golpeado. O adversário avançando muito, deixou ele num desconforto, que ele não conseguiu se mover mais rápido que o oponente. Aí ele foi pressionado. Ele poderia fazer 3 coisas. Ele poderia aumentar a forma como ele se move, aumentar, eu digo, em velocidade, em agilidade, destreza, para ele não ser pressionado, mesmo com esses caras que avançam além do concebível. Ele poderia aprender a ter... não aprender, ele desenvolver a capacidade dele de lutar na curta distância de forma bem incisiva mesmo, bem curta, bem colada, bem violenta, digo, bem forte. Ou ele poderia criar um estilo de luta curta um pouco mais misto, lutar curta, mas sair pra longa. Um lutador que eu via que fazia isso bastante é Cilindro Popó. Diga-se de passagem, é um lutador que no futuro eu quero muito trazer, mas no momento adequado eu trago. Se o combate apresentar de outras formas, eu poderia ter mais sugestões para o Chacal, mas a princípio eu acho que nos cabe essa sugestão. Aí o que ele poderia fazer em questão de treinamento: parceiro de sparring, o treinador avança muito, segura todos os golpes, pressiona, começa a golpear. Aí no caso ele vai ter que criar ele tem um jogo defensivo bom para esse tipo de situação, mas ele tem uma progressão na questão da trocação, o combate nesse momento, porque o oponente quis deixar ele de certa forma desconfortável no jogo que era próprio para ele. Se ele também dominar esse jogo, ferrou. O oponente mudou toda a tática de ficar pressionando e depois avançar, porque ele foi sovado no combate. O que aconteceria se o Chacal também aproximasse e vencesse? O cara já não teria nem mais planos. Ele já nem tentaria fazer isca, porque já ficaria muito cauteloso. Na verdade, o jogo do cara ia morrer. Mas tá bom. Tá bom, depois vamos analisar mais luta do Chacal. O Chacal tá pra lutar. Desejo muita boa sorte. Esse vídeo eu acho que não vai dar tempo de somar em nada, mas não é importante essa parte. Seguinte, não deixem de ir no Insta do Chacal. Eu vou ver se eu acho esse rapaz Eduardo. Também vão no Insta dele. Muito corajoso, muito bom. Foi pro evento grande, lutou, muita coragem. Isso não é coisa que qualquer um faça. De forma alguma eu fiz essas críticas, sugestões, denegrindo o trabalho dele ou da equipe dele. Eu não tô falando de forma ruim para prejudicar, debochar nem nada. Eu peguei o máximo que eu consegui conceber para melhorar o jogo dele. Pro Chacal também tentei encontrar algumas coisas. Se o combate fosse diferente, podia encontrar outros, mas não deixem de acompanhar o trabalho dele nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui, comentem aí, deem aquele likezinho, se inscrevam se gostaram do meu trabalho. Até mais, bye!